precisamos ouvir, Deus. Usa o teu servo poderosamente e que a tua palavra flua em nós, Senhor, como rios de águas vivas e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, podem ficar sentados. Antes gostava de falar um pouco, antes de começar na palavra do Senhor, falar da palavra do Senhor. Foi um ano muito abençoado naquele local. Eu e o Daniel estivemos lá, já passou um ano, parece tão rápido o tempo que estivemos lá. Aprendemos muita coisa, mesmo muita coisa. A gente olha em perspectiva o ano passado, quando entramos, e agora e vemos já tanta coisa que nos ensinaram naquele local. Aquilo é mesmo um local de bênção, porque ensinam-nos e bem, porque o importante é ensinar e bem. Então é muito gostoso, a gente aprende ali, também temos a camaradagem ali, nossos colegas, estamos ali diariamente juntos, os professores também são uma bênção e é uma alegria quando estamos ali todos juntos, quando estamos ali naqueles momentos que nós temos reunião ao meio da manhã, aqueles momentos são maravilhosos, que nós louvamos a Deus, ouvimos uma palavra dos professores, sem ser das aulas, porque as aulas têm o seu esquema, mas ali é uma palavra solta, uma palavra de ânimo, muitas vezes, uma palavra de exortação também, quando é preciso, mas é muito bom sempre. Também quero agradecer aos irmãos as orações, também as ajudas financeiras. Sem os irmãos iria ser praticamente impossível nós estarmos lá, porque nós iríamos ter de trabalhar ao mesmo tempo para pagar a escola, iria ser muito complicado. Então eu agradeço muito aos irmãos por os seus apoios, em oração, aqueles que não podem contribuir financeiramente, que contribuem em oração, eu agradeço muito a todos os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 3. A segunda carta de Timóteo, escrita por Paulo. Esta segunda carta é das últimas cartas que o Paulo escreve. Então é uma fase já final do seu ministério, é quando Paulo já está perto da sua morte, ele escreve esta carta. E ele está falando a Timóteo, e ele está falando das coisas que virão, sobre os últimos tempos. E começa assim, no capítulo 3, no versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que, porque Janes e Jabres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, pobres quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icónio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Até aqui. É uma palavra longa para ler assim seguidamente, é um bocadinho enfatiza, mas eu queria pegar neste texto e estudá-lo bem, explicar um pouco também deste texto. Paulo começa de início dizendo, sabem porém isto, nos últimos dias,
sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, nós sabemos que nós estamos a viver os últimos tempos. Nós sabemos, nós vemos a nossa sociedade neste momento e nós vemos como ela se encontra. Encontra-se corrompida. Já não há credibilização de ninguém. Ninguém acredita em ninguém já. Ninguém acredita na política, ninguém acredita nas religiões já. Praticamente é pequena a percentagem de pessoas que seguem algum tipo de religião. Então nós vemos que nestes últimos dias as coisas estão difíceis. A parte económica também está muito difícil. Então nós sabemos, nós estamos a passar por tempos difíceis mesmo. E Paulo avisou isto a Timóteo, olha, nos últimos tempos virão tempos difíceis. E não era, Paulo estava falando nos últimos tempos, mas ele estava já avisando, porque naquele tempo do Império Romano, a sociedade era já parecida com a nossa. Apesar de ser 2000 anos atrás, a sociedade já estava corrompida como está hoje. Então Paulo já conhecia um pouco de como é que eram as coisas. Ele estava a ver melhorias com o cristianismo, mas mesmo assim ele via que as pessoas estavam completamente corrompidas. O pecado estava entranhado na sociedade de tal maneira que destruiu a sociedade. E nós hoje vemos isso. O pecado está entranhado dentro da nossa sociedade de tal maneira que os padrões morais estão completamente corrompidos. Já não se sabe o que é o certo, o que é o errado, porque não há Cristo. Então nós podemos ver que a nossa sociedade está completamente estragada. É certo. E Paulo, quando começa dizendo, olha, os últimos dias serão tempos difíceis, era para nós também. Nós estamos a passar por tempos difíceis. E ele avisou de pessoas do tipo de homens que iriam estar nesse tempo. Nós temos uma lista muito grande de coisas desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. E nós hoje vemos isso na nossa sociedade. Nós vemos pessoas assim. Uma pessoa já não pode acreditar na outra porque de seguida essa vai estar a enganá-la. É certo. É quase como... Então, Portugal, nós costumamos dizer que o Zé Português tem mania, sempre pode enganar o próximo. É o típico Zé Português. Na política, quando se estuda, dizem que o típico Zé Português é a cultura portuguesa. É sempre a tentar enganar o próximo. Eu sou mais perto que todos, eu vou enganar o próximo. Então, nós temos essa cultura entranhada na sociedade, na cultura portuguesa. É sempre enganar o próximo. Eu sou sempre mais perto que o outro, então eu vou enganá-lo. Então, nós não podemos já confiar em ninguém. A credibilidade das pessoas tão desgastadas. É difícil. Nós temos uma confiança daquelas mesmo. Olha, eu confio em ti, eu sei que tu não me vais falhar. Já é raro. A palavra da pessoa hoje em dia já não vale nada. Muitas vezes é preciso contratos mesmo, e mesmo assim as pessoas conseguem quebrar contratos. Porque a sua palavra, o seu nome já não vale nada. As pessoas não acreditam em nada, porque a sua moral está corrompida. Então Paulo adverte isso, disse, olha, cuidado que vão haver pessoas dessas. Esses tempos vão ser difíceis porque a sociedade vai estar completamente estragada. Cuidado. Então, e hoje eu digo também, cuidado, irmãos. O tempo está difícil. A nossa sociedade está completamente destruída. E as pessoas, a sua moral, já não há um padrão certo. Nós vemos as leis que têm sido aprovadas. O homossexualismo, o aborto. Todas essas leis que têm sido aprovadas, elas estão a ser aprovadas porque o padrão de moral não há um padrão de moral, assim dizendo. Não há. E foi tentado implementando há vários anos, que é sendo tentado implementar nas escolas, isso um padrão de moral, dizendo o que é certo, o que é errado, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. Na lei tenta-se pôr os padrões, dizendo, olha, é errado roubar, é errado fazer isto, mas as pessoas não querem saber, porque não há uma autoridade que diga que é assim. É assim, é assim, é assim e é assim. Como não há uma autoridade, as pessoas podem me dizer, então, mas quem te disse que isso é errado? Para mim não é. E agora o que é que eu posso dizer a essa pessoa? Não é errado, para ti não é errado, para mim é errado, para a outra pessoa já não pode ser, para a outra pode ser. O relativismo entra aí. E aí não há padrão de moral para ninguém. O meu padrão moral é diferente do teu, o teu padrão de moral é diferente do outro, e gera aí
um desequilíbrio na sociedade. Porque assim, se eu for um ladrão, eu digo, para mim não há problema nenhum em roubar, eu acho que está certo. Se a coisa está ali, à mostra, não está ninguém por perto, então eu chego ali, tiro e levo para a minha casa, é meu. Se ninguém me diz que é errado roubar, e está na lei, mas eu acho que não deve. E agora, quem é que me vai punir? Vai a polícia, mas depois as pessoas não têm uma moral certa. Como é que nós podemos educar um miúdo pequeno dizendo que não é certo errar, não é certo roubar, se não há um padrão certo dizendo não podes roubar? E depois a criança pergunta, mas quem disse isso, mãe? Está na Constituição Portuguesa. Até e o que é isso? Não há um padrão, não há alguém que tu possas dizer, olha, é errado porque aquela pessoa diz que é assim e ela é a dona da tua vida. Nós cristãos, nós sabemos o que é que está errado e o que é que está certo. Então Paulo, sabendo de todas essas coisas, ele vira-se para Timóteo e diz, olha, tem cuidado, porque vai haver muitas coisas. Ele, continuando o texto, no versículo 5 e 6, ele diz algo que eu achei muito interessante. Ele diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto o poder, foste também desses. Ele estava a falar de certo tipo de pessoas, que era, olha, essas pessoas são estas coisas todas que estão aqui atrás, mas eles vão vestir uma capa de piedade, como dizendo, uma capa de que são pessoas com padrões morais certos. E hoje em dia nós temos pessoas assim, na nossa sociedade, que não têm Cristo, mas que têm um padrão moral que nós dizemos, epá, esta pessoa é impecável. Esta pessoa... A gente até pode dizer que são um quase crente. Só falta Cristo naquela vida. Eu posso dizer ao contrário, eu posso dizer falta tudo. Porque ele pode fazer tudo o que quiser, tudo. Ele tem um padrão de vida exemplar, ele faz boas ações, ele dá dinheiro para caridade, ele cumpre todas as regras da sociedade, ele porta-se bem, faz tudo certinho. Mas sem Cristo não vale nada. Sem Cristo não vale a pena ele fazer todas essas ações, essas obras, todas essas ações de benignidade, que não vai servir de nada, porque ele, se não quer saber de Cristo, não serve de nada ele fazer essas coisas. Porque Cristo é a autoridade na moral. Cristo é que define o que é que está certo, o que é que está errado. E se na minha vida eu tento ter a minha moral, mas deixar Cristo de parte, essa moral deixa de ter sentido na minha vida. Sem Cristo lá, o que é que serve ser boa pessoa? O meu destino vai ser o mesmo se não for? O que é que interessa sem Cristo? E nós podemos ver todas as obras, todas as coisas. Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Paulo adverte logo aí, não vale a pena nada que tu faças, não vale a pena qualquer coisa que tu tentes, não podes comprar com o teu dinheiro, não podes comprar nada. Não podes comprar a salvação. Essa salvação só com Cristo Jesus. Tu podes fazer todas as obras de caridade que tu quiseres, podes cumprir todas as regras da sociedade, todas as leis, não teres o teu cadastro limpo, mas não te interessa. Não tens Cristo, não tens a salvação. Não serve de nada isso. Passas uma vida inteira pensando que isso está certo. Eu vou ser uma boa pessoa, eu vou ter os meus padrões de moral elevados. Como muitas vezes nós vemos pessoas que às vezes nós vemos no telejornal, tal pessoa matou a família inteira e toda a gente ficou pasmada porque toda a gente pensava que ela era uma pessoa certa. Cá está, a pessoa que vestia a pele do piedoso. Aparentemente, aos olhos da sociedade, ele parecia ser uma pessoa 5 estrelas, uma pessoa com um padrão impecável, sempre muito simpática. Mas de um dia para o outro mata a família toda, realmente era uma capa apenas, porque ele não tinha Jesus na sua vida. Não havia algo que fazia sentido na sua vida, algo que fazia sentido aquele padrão de moral. E para nós cristãos, nós temos que ter esse padrão de moral, mas Cristo como uma fonte desse padrão. Foi Ele que escreveu as regras, foi Ele que disse, é errado porque eu digo que é errado. É errado mentir, porque eu digo que é errado mentir. É errado roubar, porque eu digo que é errado roubar.
Não eu pessoa, não qualquer um, não foi um homem qualquer, foi Cristo Jesus, o Deus homem que veio à terra. E ele ele cumpriu toda a lei. Mas ele provou, olha, eu, por exemplo, neste exemplo, eu posso ver, pensando agora, eu estava a pensar nos fariseus. Os fariseus naquele tempo eram as pessoas de um padrão elevadíssimo. Eles cumpriam toda a lei, toda a lei. Eles cumpriam tudo. Perante os padrões da lei, da sociedade, nós podíamos dizer que eles eram pessoas praticamente perfeitas. Mas Jesus chegou e disse que eles estavam todos errados. Como é que é possível? Então, mas eles estavam cumprindo toda a lei, mas faltava a lei dentro dos corações deles. Faltava eles acreditarem na promessa que o Messias viria e que iria mudar o seu coração, ia mudar tudo nas suas vidas. Eles não queriam nisso. Eles que faziam as leis por tradição, porque lhe tinham ensinado que era assim. Não havia algo que nas suas vidas dissesse, não, isto está errado. Realmente está errado porque Jesus disse, e Ele é o dono da minha vida. Então nós podemos continuar a ver no capítulo 10. Paulo continua dizendo, tu, porém, tens seguido de perto os meus ensinos, procedimentos, propósito e fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Paulo está dizendo, olha, estás a ver tudo o que eu passei, todas as coisas que eu ensinei, todas aquelas coisas que eu fiz. Ele agora está a falar para Timóteo, ele já não está a falar mais da sociedade à sua volta. Ele está agora dizendo, olha, tu que vives nessa sociedade, tu que estás no meio dessa gente toda, olha, eu tenho indicações para ti. Lembras-te de tudo o que eu te ensinei? Lembras-te de tudo o que eu fiz, as minhas ações? Olha para elas, imita-as. Porque Paulo tinha já dito noutras passagens, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ele não punha o seu padrão nele, em Paulo, mas ele punha o padrão em Cristo Jesus. Que Cristo tem o seu padrão. Paulo admitia isso, ele dizia, se não fosse Cristo na minha vida, quem eu serei? Eu não posso nada sem Ele. Ele tem o seu padrão para a minha vida, então não imita-me a mim, mas imita-me a Cristo, porque eu sou imitador dele. Olha para mim o que eu faço. Então, e vê o que Jesus fez também. E vê como se a minha vida está a ser como a de Cristo era. Tentando seguir os padrões de Cristo. Então segue o mesmo padrão. Paulo não estava a indicar para si, para a sua vida, mas estava a indicar para alguém. Um padrão mais elevado, um padrão perfeito. Que ele disse, olha, se tu fores seguir a mim, eu certamente vou falhar. Então tu vais ter já o teu padrão errado. O teu padrão já não vai estar certo. Então ele disse, olha, Jesus, ele cumpriu toda a lei, ele veio perfeito, ele morreu na cruz por ti e por mim, porque ele era o único perfeito que podia fazer isso. Então, esse é o padrão. E tem de ser isso que tem de ser nas nossas vidas. O padrão. O padrão tem de ser Jesus. Jesus tem de ser o padrão da minha vida, o padrão da sua vida, o padrão de cada vida. E Paulo continua dizendo, assim no capítulo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo a quem o aprendeste, e quem desde a infância sabes as sagradas letras e que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão e para correção, para a educação na justiça. Então, Paulo diz, olha, todo o teu padrão, tu tens já alguma coisa que tu já aprendeste. Agora relembra-te disso, tudo o que tu aprendeste. Tudo o que tu aprendeste sobre a Sagrada Escritura, isso te vai ser útil. Isso tem de ser para ti o padrão. Muitos de nós já crescemos já na escola dominical, alguns têm a sua vida já praticamente desde pequeninos que ouvem da Palavra de Deus. E alguns que eu conheci, que estavam também na escola dominical, muitos deles já não vejo aqui. E eu pergunto-me porquê. Eles não viram as mesmas coisas que eu. Eles viram as mesmas coisas que eu. Eles aprenderam o mesmo. Porquê é que eles não estão aqui? Porque eles aprenderam letra, não aprenderam vida. Tudo o que se aprende da palavra de Deus pode ser muito... A gente pode ler, que tão bonito. Mas não interessa ser bonito. Interessa é que tu ponhas em prática na tua vida. Isso tem de ser chave. A gente pode ter um padrão e dizer, pois é, este padrão é bonito, deve ser assim.
mas olhar para Ele e pôr em prática na minha vida. Olhando para Ele e dizer, será que eu estou a agir certo? Será que era isto que Jesus faria? Em seus passos, o que faria Jesus? É a frase de um livro, o título e tudo. E realmente, muitas vezes a gente tenta pensar em meus passos, o que faria Jesus? Nos passos que eu estou a tomar, segundo o seu padrão, o que é que Ele faria? Nós temos de olhar para Cristo e ver, será que eu estou a pôr o pé no sítio certo? Será que eu estou a caminhar para a direção certa? Será que eu estou a ver as coisas certas? Será que eu estou a entender isto bem? Porque não interessa se nós lemos só letras. Letras não salvam, letras não mudam a vida. O que Cristo é quem muda vidas. As letras podem vir e sair entrar por uma orelha e sair por outra. Mas Cristo tem de fazer uma verdadeira transformação na tua vida. Ele tem de mudar os teus padrões, tem de mudar tudo aquilo que está dentro de ti e pôr o seu padrão, pôr o seu molde e dizer, agora está bom. Jesus tem de olhar para nós e dizer, está quase encaixado perfeitamente no molde. A gente mesmo de vez em quando ainda não quer entrar, a gente mete o pé assim e não, ainda não vou entrar. Porque é muito difícil negarmos a nós mesmos. É muito difícil, vivendo nesta sociedade em que todas estas coisas, as pessoas enganam-se uns aos outros, as pessoas tentam subir à custa dos outros, tentam subir na carreira, tanta coisa que não está certo. Nós vemos, Jesus deixou 2 leis, ama ao Senhor, ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao teu próximo. E nós não vemos isso praticado na sociedade. Isso foi degenerado. Nós podemos ver, nós há pouco tempo no Instituto Bíblico estivemos a estudar a história da Igreja e nós vemos como essas coisas foram-se apagando na história da Igreja. Como o padrão começou certo, foi pela Igreja Apostólica, correu tudo certo, chegou à Igreja Imperial, a Igreja dos Pais da Igreja, que é a seguinte à dos Apóstolos, ainda correu bem. A Igreja ainda estava a ser perseguida, mesmo assim os padrões continuavam certos. Mas assim que no momento em que a Igreja foi beneficiada pelo Império Romano, caiu. A seguir que acabou a perseguição, os padrões desfizeram-se. Porque as pessoas já não viam necessidade de cumprir aqueles padrões, porque eles já eram aceitos pela sociedade, então já não precisavam. Já estava tudo bom. E alguns diziam-se cristãos porque beneficiavam dos favores cristãos e diziam, olha, ainda bem que eu sou cristão porque assim tenho favores. Mas os seus padrões morais não mudavam, a sua vida não mudava, eles continuavam na mesma. E em vez da igreja fazer a diferença no mundo, o mundo é que fez a diferença dentro da igreja. Transformou a igreja. E por isso que a igreja perdeu o seu sentido, perdeu o seu foco principal, que era Cristo. Eles desfizeram o seu foco. Então, quem é que é o nosso foco? Quem é que pode ser o foco da minha vida? Quem pode ser o padrão da minha vida? Só Cristo é que pode ser o padrão da minha vida. Só Ele pode me dizer o que é que está certo, o que é que está errado. A palavra de Deus dita as regras do jogo, que é a nossa vida. Nós muitas vezes quando jogamos alguns jogos, daqueles de tabuleiro, alguma coisa assim, às vezes nós temos aquela tendência, deixa lá ver se eu consigo contornar aqui as regras. É a tendência humana, é o pecado que está entranhado em nossas vidas que quer fazer com que nós façamos isso. Que é natural da nossa vida. E nós queremos fazer o que não está certo à palavra de Deus. É a natureza pecaminosa na nossa vida. Mas quando nós aceitamos Jesus, essa natureza pecaminosa tem de diminuir. Nós temos de negar essas vontades. Nós temos de negar todas essas coisas, esses desejos carnais. Porque senão nós não vamos conseguir encaixar nestes padrões. Nós não vamos conseguir encaixar no padrão que Cristo deixou para nós. Então Paulo fica e diz no 16, 17, ele termina dizendo assim a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então ele diz aqui,
Tu podes fazer toda a boa obra, mas não vai ser as boas obras que te vão levar à salvação. Tem de ser o que tu és é que te vai levar à salvação. Aquilo que tu decidiste é que tem de te levar às boas obras. Eu não sou o que faço, mas eu faço porque sou. Eu tenho que fazer não porque para ter a salvação, mas eu faço porque eu sou de Cristo. Eu só está certo fazer se eu fizer, não por obrigação, mas porque Cristo mudou a minha vida, então eu sinto que devo fazer. Senão não serve nada às obras que se faz. Eu há um tempo, quando fui ao Porto, na viagem com a escola, eu vi todas aquelas... Nós passamos por Fátima e nós fomos por curiosidade, estávamos já de viagem, mas paramos lá para apanhar um colega e nós por curiosidade nós fomos ver lá as capelas e aquelas coisas todas da história de Portugal, tem lá coisas já da Igreja Católica e nós fomos lá ver. Irmãos, e deu-me uma tristeza naquele momento, quando eu entrei naquele lugar, eu vi uma passadeira assim, quase parecida, tinha outros azulejos, mas era parecida, uma passadeira gigante, até lá uma estátua. E eu fiquei e olhei para aquilo e vi pessoas a rastejar, outras já deitadas, a fazerem aquelas procissões, porque eles acreditam que é pelas obras que eles vão ser salvos. Não é por Cristo Jesus. E quando eu olhei para aquelas coisas eu pensei, meu Deus, o que é que eu posso fazer para mudar aquelas vidas, Deus? O que é que eu estou a fazer na minha vida? Será que eu estou a seguir estes padrões e sendo luz e sal neste mundo? Mostrando a diferença, que eu não estou a vestir apenas uma capa de piedade, mas que realmente estes padrões fazem parte da minha vida, que eu sigo-os diariamente. Se eu falo às pessoas, por causa que os padrões que eu tenho me levam a falar às pessoas e dizer, olha, Cristo tem uma solução para ti. Será que eu estou a fazer isso? E eu, naquele momento, eu chorei naquele lugar. Chorei mesmo. De ver aquelas pessoas naquele estado. Como é que é possível? Aquilo que começou tão bem, acaba naquilo. Não dá nós estarmos naquele local e vermos aquilo sem nos emocionarmos e pensarmos, graças a Deus porque eu conheci a Cristo. Graças a Deus porque eu conheci o amor verdadeiro de Cristo, em que eu não tenho de fazer nada para obter a salvação. Eu não tenho de pagar um preço. Jesus já o pagou por mim. Quantos irmãos estão gratos por isso, pela salvação? Nós temos de ser gratos, porque sem gratidão nada serve. Se nós não formos gratos a Cristo por aquilo que Ele fez por nós, do que é que serve? Nós temos de ser gratos. Ter gratidão pelo seu sacrifício na cruz. Gratidão porque Ele veio àquela terra, Ele deixou o seu lugar sublime, a sua glória, e veio à terra por mim e por ti. Mesmo sem sabendo que nós íamos estar aqui um dia precisando dEle, porque todos nós precisamos dEle, nós dependemos dEle. Assim deve ser, dependendo dEle dia a dia. Irmãos, isto é coisas sérias. Eu olho para estas coisas que Paulo escreveu, porque Paulo foi um seguidor ali de Cristo e ele sofreu mesmo. Queria só frisar também aqui umas coisas que diz que Paulo diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mal os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo está a advertir dizendo, olha, Timóteo, se tu queres ser piedoso a Cristo, cuidado, tu vais ser perseguido. Ninguém disse que era fácil este caminho. Hoje nós vivemos uma liberdade religiosa que é favorável e não é boa e não é, porque não é para todas as religiões, mas pronto. Mas nós vivemos uma aparente liberdade. Ninguém nos a perseguir, como naquele tempo andava o Império Romano, a perseguir e a matar. Vivemos outros tipos de perseguições, discriminação. É uma das perseguições muito hoje nas escolas, que se tu és cristão, tu és perseguido. Bullying,
de outras coisas, nos trabalhos, és gozado. Mas eu prefiro ser gozado, ser perseguido, do que negar a Cristo. Porque Ele mudou a minha vida, Ele transformou-me. E eu acredito que Ele vai me dar força para conseguir passar essas perseguições. Porque essas perseguições vão durar muito, vão haver muitas, mas não vão durar para sempre. A escola passa, o trabalho passa. Mas quando todas essas coisas passarem, Cristo vai permanecer na minha vida. E isso vai fazer a diferença. Por isso eu fico grato quando eu sigo esse padrão, que é Jesus Cristo. Então, como Paulo exortou Timóteo, porque Timóteo era um discípulo de Paulo. Ele ensinou-o, teve muitas vezes nas suas viagens missionárias, e Paulo estava enfatizando, porque ele já sabia que estava nos seus momentos finais. Paulo, no capítulo 4, ele já diz, olha, já estou mesmo na reta final, já estou com a faca perto do pescoço para me matarem. Por isso eu estou a dizer todas estas coisas. Paulo, nos seus momentos finais, ele se preocupava com a igreja. Nos momentos finais, na sua fraqueza, já velho, já abatido, mesmo assim ele continuava com aquele fervor de seguir os caminhos do Senhor. E assim deve ser a nossa vida, a cada dia. Mesmo nos momentos mais difíceis, irmãos que já têm mais idade, já estão na sua reta final, os padrões têm de continuar a ser os mesmos. Os padrões não mudam do início nem para o fim, não mudam. Os padrões são os mesmos. São os mesmos padrões de há 2000 anos, são os mesmos padrões agora. E eu quero seguir esses padrões. Por mais que sejam contrários aos padrões do mundo, por mais que sejam contrários aos padrões da sociedade onde eu vivo, eu quero seguir os padrões que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus deixou para mim. Eu quero seguir esses padrões. Quantos irmãos estão dispostos a seguir estes padrões? Porque eu acredito que isto é difícil, estes padrões não são fáceis. Jesus deixou coisas difíceis. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso implica também os teus inimigos, as pessoas que tu não gostas. É difícil. Jesus não deixou coisas fáceis. São coisas difíceis. Mas mesmo assim nós temos que ter força e ânimo. Ele disse, tenham bom ânimo. Eu já venci o mundo. Então, tudo o que vocês fizerem aqui vai ser difícil. Mas olha, eu já venci. Eu já venci por vocês. Por isso vocês só têm de caminhar nesse caminho que eu deixei já. Eu já fiz o trilho, agora é só continuar no mesmo caminho. Não há coisa mais, sentido mais fácil. Jesus disse, olha, eu já fiz tudo, já deixei o caminho pronto para vocês, agora sigam. E eu quero seguir esse caminho. Vamos ficar de pé, Eu queria só apenas terminar dizendo que já há alguma coisa que já disse, que é quem pode ser o padrão da minha vida. Muitos procuram padrões nos Budas, padrões em Maomé, padrões nos santos, pessoas que já morreram que não podem fazer nada por eles. Eles tentam procurar uns padrões no mundo. Ídolos, pessoas que foram pessoas da música pop, pessoas que nós pusemos como padrão. A pessoa está lá naquele patamar que eu digo aquela pessoa assim, eu posso seguir aquela pessoa. No mundo neste momento procura-se um padrão, alguém para se identificar. No momento como está esta confusão, as pessoas procuram alguém para se identificar, e não é aquela pessoa, aquela é a solução. Então nós devemos procurar falar desta solução, falar desta pessoa, que é a única que pode ser o padrão certo. Mais nenhuma que passou nesta terra pode ser padrão como Jesus Cristo. E nós temos a obrigatoriedade de falar desta pessoa. Porque se nós queremos estar dentro destes padrões, praticamente nós estamos obrigados a falar destes padrões. Porque se nós amamos o próximo, nós temos de falar também dizendo, olha, eu tenho a solução para ti. Porque se eu amo o meu próximo, eu também quero o bem dele. Então eu quero o melhor para ele, que é estes padrões. Então vamos pedir a Deus para que Ele possa ajudar-nos a seguir este padrão,
a ajudar-nos a vê-lo e pensar: eu quero seguir o caminho que Jesus caminhou. Eu quero seguir as suas pisadas. Eu quero que Ele seja o foco da minha vida, que Ele possa ditar as regras, dizendo que eu vou para a direita ou para a esquerda, vou em frente, que Ele possa ser o guia da nossa vida. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças. Pai amado, obrigado, Senhor. Oh Pai, por esta reunião, Pai, por tudo que já tem sido feito, Senhor. Todos os louvores, Pai, toda a adoração que foi feita para Ti, Pai, recebe, Senhor. Oh Pai, também te quero pedir, Senhor, por esta palavra, Senhor. Oh Pai, que possa tocar nos corações, Pai. Oh Pai, que possa ficar entranhada, Senhor. E, oh Pai, que nós possamos olhar para Ti como o padrão perfeito, Senhor. O único padrão da nossa vida. Tu possas ser a pessoa exemplar para nós, Senhor. Nós não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para Ti e seguindo em frente, Pai. Ó Senhor, ajuda-nos a caminhar este caminho difícil, Pai, com todas as adversidades, Senhor, com esta sociedade corrupta, Senhor. Ó Pai, que Tu possas, Senhor, ajudar-nos, Senhor, a caminhar na terra firme, caminhando para Ti, Jesus. Ó Pai, e por isso, Senhor, eu Te peço todas as coisas, Senhor, eu agradeço porque Tu és, Senhor, fiel para connosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador de fé. Amém? Ele é o nosso padrão, Ele é a estrela que deve guiar a nossa vida, ser a nossa referência, a referência para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Muitas estrelas de Hollywood, têm sido referências para a juventude, para pessoas e tal, que seguem, ficam muito a olhar para eles, como eles fazem, como eles são, como eles se penteiam, como eles se vestem. Não é? Mas qual é a nossa referência espiritual? Só Jesus. É a nossa estrela que brilha e para a qual nós devemos olhar e seguir os seus padrões. Graças a Deus. Queria, antes de terminar, falar de alguns anúncios que temos aqui para os irmãos, que no próximo sábado, dia 9, nós vamos ter aqui um encontro de corais, coros cristãos de Albufeira, de Lagos e outras participações. Estava ali Lagos, Albufeira, Portimão, dia 9, às 20h30, às 8h30 da noite. E, portanto, vamos ter aqui umas participações, Grupo Ebenezer, especial de cordas, orquestra, expressão JC, Família Val, Light Corpus, louvor de Albufeira, trio de Lagos, convidado especial, pastor Leonardo Moraes, estará aqui para dar a palavra. Então, próximo sábado, temos aqui uma participação especial, um encontro especial, então os irmãos podem e devem estar aqui para participar, porque o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado neste lugar, próximo sábado. Amém. Aleluia. Agora, terça-feira, o nosso irmão Sérgio, que é o diácono encarregado aqui das coisas materiais e para os trabalhos relacionados com a igreja, então tem estado ali a finalizar as obras na casa ali das Cardosas, e ele pede que precisa de uma ajuda para fazer limpeza da casa agora, no final das obras, fazer lá uma limpeza na casa. Será que há irmãos que estão disponíveis, ou irmãs? Pode ser irmãos e irmãs, porque isto para trabalhar, quando é para fazer alguma coisa, qualquer feminino ou masculino serve para trabalhar. Então, os irmãos ou irmãs que tiverem disponibilidade, terça-feira, às 9h, para dar ali uma ajuda, falem com o Sérgio e digam-lhe: olha, terça-feira estou disponível, eu vou lá dar uma ajuda. Está bem? Então, Deus abençoe. Vamos terminar agradecendo a Deus por estes momentos e também por termos uma nova geração que Deus está levantando para continuar a obra do Senhor. Eu já sou uma geração atrás, já foi o meu filho que esteve aqui a falar neste dia, não é? Ele já é a geração seguinte em relação a mim. E assim se vai perpetuando e a obra de Deus vai seguindo
e Deus está trabalhando em todas as gerações e através de todas as gerações. Louvado seja o nome do Senhor. E até devemos orar a Deus para que em cada geração Deus levante obreiros para a sua seara, para que esta obra continue e toda a igreja, as gerações que estão dentro da igreja, porque estão pelo menos 3 gerações, não é? Avós, filhos e netos, não é? Estão aí. Então, nós possamos orar uns pelos outros, para que nós possamos todos juntos caminhar e agradar ao Senhor nosso Deus. Levante sua mão e agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, porque podemos agradecer-te e louvar-te por a grande obra que tens feito em nossas vidas. E não só em nossas vidas, na nossa geração, mas nas gerações seguintes, Senhor. Tu estás trabalhando, Senhor, nossos filhos e depois nossos netos e depois as outras gerações seguintes, tu vais continuar a abençoar, a trabalhar, a usar para glorificar o teu nome. E a tua palavra é a mesma, Senhor, que vai influenciar, que vai ser ensinada, pregada e vai, Senhor, construir novas vidas nas gerações futuras. Agradecemos, Senhor, por tudo que estás fazendo. Abençoa a tua igreja neste lugar. Guarda a tua igreja. Abençoa esta cidade de Portimão e, Senhor, muda vidas nesta sociedade, Senhor. Pessoas corrompidas, pessoas sem Deus, sem esperança, vazias, necessitadas de uma nova vida e de uma esperança. Ó Deus, desperta e ajuda-nos a ser, ó Senhor, pessoas de influência na sociedade onde nós vivemos, com Cristo na nossa vida. Em nome de Jesus, nos leva na tua paz e guarda-nos para a tua honra e tua glória. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Espírito seja com cada um de nós. Amém. Deus abençoe. Está terminado o culto nesta noite. Até terça-feira, se Deus quiser, 9 horas, estamos aqui para cultuar ao Senhor. Venha também os cultos da semana para aprender e ser edificado.